Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje o tema é um nome que, olha, quase todo mundo já ouviu falar na escola, mas talvez a gente não tenha parado para pensar no quão revolucionária a sua ideia principal realmente é. Jean Piaget. Totalmente. E o mais incrível é que as ideias dele não vieram, sabe, de um castelo de marfim. Não mesmo. Piaget era, antes de tudo, um observador. Um biólogo, ele passava horas e horas observando os próprios filhos, anotando como eles resolviam pequenos problemas. Tipo, como alcançar um brinquedo. Exato, como um quebra-cabeça ou pegar um objeto, a teoria dele nasceu ali, do chão da fábrica, digamos assim, da observação de como a inteligência desabrocha. E a nossa missão aqui, com base num artigo bem denso da revista Caderno Pedagógico, é justamente entender por que um pensador que nasceu lá em 1896 ainda gera tanto debate na educação do século XXI. É uma pergunta excelente. A gente vai usar o artigo Jean Piaget e a educação, perspectivas construtivistas no ensino contemporâneo, para guiar a gente. A ideia é pegar esse texto, que é super acadêmico, e traduzir o que realmente importa. E a palavra-chave para começar essa tradução é construção. Exato. Essa foi a ideia que, na época, foi um verdadeiro terremoto, né? Com certeza. A noção de que o conhecimento não é algo que o professor dá e o aluno passivamente recebe. A mente não é um balde vazio. Piaget nos mostrou que cada um de nós ativamente constrói o próprio entendimento do mundo. E isso é a base do que a gente chama de construtivismo. Perfeito. O construtivismo vê a aprendizagem como essa interação constante, ativa, entre a pessoa e o ambiente. Foi uma ruptura gigantesca com o que vinha antes. Tipo o behaviorismo. Exatamente. O behaviorismo viu o aprendizado quase como um adestramento, uma resposta a estímulos. Piaget estava interessado em algo muito mais profundo, que ele chamou de epistemologia genética. Um nome chique Para entender a origem e o desenvolvimento do próprio conhecimento. Como a gente sai de um saber simples e chega até o pensamento científico complexo. Ok, vamos desvendar isso. Se a gente constrói o conhecimento, a pergunta é, como? Quais são, os tijolos e a argamassa desse processo todo? Ótima analogia. Piaget identificou um mecanismo principal, que se divide em 3 processos que acontecem o tempo todo na nossa cabeça. Assimilação, acomodação e equilibração. Certo. Vamos imaginar uma criança bem pequena. Ela já tem um esquema mental para a palavra au-au. Ok, um bicho de 4 patas, peludo que late. Isso, essa é a caixinha mental au-au que ela tem. Um dia, passeando, ela vê um pônei pela primeira vez. O que ela faz? Chuta um au-au. Exato. Ela aponta e grita: "Olha, mamãe, um au-au grandão." Isso é a assimilação. Ela pegou a informação nova, o pônei, e tentou enfiar na caixinha que ela já tinha. Ela usou o que já conhecia para dar sentido ao novo. Perfeito. Só que, claro, um pônei não é um cachorro. Então a realidade acabou de criar um problema para ela, um conflito. A caixinha não serve mais. Não serve. E esse problema é o que Piaget chama de desequilíbrio cognitivo. Aí a mãe diz: "Não, filha, isso é um cavalo." Ah, e agora? Agora o cérebro dela precisa se ajustar. Ela não pode simplesmente ignorar. E esse ajuste é a acomodação. Ela cria uma nova caixinha. A caixinha au-au, que agora talvez seja bicho de 4 patas que late. A estrutura mental dela ficou mais complexa. A lógica é incrível, mas na prática, isso parece cansativo. Nosso cérebro está o tempo todo nesse estado de alerta, se reorganizando. Parece, né? Mas é um processo natural. É o que ele chama de equilibração. Não é um motor que funciona à base de estresse. É mais uma busca por coerência. Exatamente. É a tendência natural da nossa mente de fazer o mundo fazer sentido. Quando as coisas não encaixam, a gente sente um incômodo que nos move a reorganizar as ideias até achar um novo equilíbrio. Que é um equilíbrio melhor, mais sofisticado que o anterior. Perfeito! Para Piaget, aprender é basicamente esse ciclo: desequilibrar para encontrar um equilíbrio melhor. Essa ideia de um processo constante me leva para o ponto mais famoso da obra dele, e talvez o mais mal interpretado. Ele não via isso como uma linha contínua, né?
Não mesmo. Ele meio que colocou esse processo em estágios bem definidos, uma escada. Sim, essa é a parte mais conhecida. Ele descreveu 4 grandes estágios. O primeiro é o sensório-motor, que vai do nascimento até mais ou menos os 2 anos. O nome já dá a dica. Totalmente. O bebê conhece o mundo pelos sentidos e pelas ações. É a fase do pegar, do levar à boca, do jogar no chão. Mas a conquista monumental desse período é a permanência do objeto. Ah, isso é aquela brincadeira de esconder o rosto, o cadê o achou, que no começo a criança acha que você sumiu de verdade. É exatamente isso. No começo, para ela, o que está fora de vista simplesmente não existe. Quando ela finalmente entende que o brinquedo escondido debaixo de um pano continua lá, É um salto gigantesco. gigantesco, ela começa a ter uma representação mental do mundo. E isso abre a porta para o segundo estágio, o pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos. A fase do faz de conta. Isso, a marca dessa fase é o pensamento simbólico. Uma vassoura vira um cavalo, a linguagem explode, e junto com isso vem o famoso egocentrismo. Ah, sim. A criança que se esconde tapando os próprios olhos. É o exemplo clássico. Na lógica dela, se ela não pode ver você, é óbvio que você também não pode vê-la. Ela tem uma dificuldade imensa de se colocar na perspectiva do outro. E depois dessa fase, a lógica começa a aparecer? Começa. Entre os 7 e os 11 anos, mais ou menos, entramos no estágio operacional concreto. A lógica surge, mas ela precisa de um apoio concreto, palpável. A criança precisa ver para pensar. Acontece outra revolução. Ela desenvolve a noção de conservação. Isso me lembra aquele vídeo clássico dos copos de água. É esse mesmo. Você mostra para a criança 2 copos iguais com a mesma quantidade de líquido. Ela concorda que tem o mesmo tanto. Aí, na frente dela, você despeja a água de um deles num copo alto e fino. E a água sobe. A água sobe. Para a criança mais nova, no pré-operacional, o copo alto agora tem mais água. Já a criança no operacional concreto, ela não se engana. Ela consegue operar mentalmente e entende que a quantidade não mudou. Então, o que você está dizendo é que um adolescente de 15 anos não é só uma criança de 7 com mais informação na cabeça. De jeito nenhum. O sistema operacional do cérebro é fundamentalmente diferente. Isso é uma ideia radical. É radical e profunda e nos leva ao último estágio operacional formal, que começa lá pelos 12 anos. Aqui, o pensamento se liberta do concreto. É quando entra o abstrato. Exato. O adolescente se torna capaz de raciocinar sobre hipóteses, sobre o que poderia ser, e não só sobre o que é. Ele pensa em justiça, em liberdade. Ele pode formular uma teoria e deduzir as consequências, quase como um cientista. É uma escada bem clara. Mas a vida real não é tão arrumadinha assim, né? E esse é um ponto fundamental. O próprio artigo que a gente está usando cita estudos que alertam para não ver esses estágios como uma receita de bolo. A sequência tende a ser essa, mas a idade é uma média. O que importa mais é o ambiente, os estímulos. Isso. Importa a qualidade das interações e dos desafios que o ambiente oferece para a pessoa, para poder construir essas novas estruturas mentais. Certo. A teoria é brilhante, mas vamos para o mundo real. Sala de aula hoje, 30 alunos por turma. Como um professor aplica isso na prática sem enlouquecer? Essa é a pergunta de $1 milhão. A primeira mudança, e a mais difícil, é de mentalidade. O professor piagetiano não é o sábio no palco. Ele é mais um guia ao lado. Perfeito. Ele não entrega respostas prontas. Ele arquiteta problemas. Ele cria situações que geram aquele desequilíbrio cognitivo de que a gente falou, que forçam o aluno a pensar, a testar, a construir. O artigo dá exemplos práticos, não dá? Sim, no quadro 3. Para os bem pequenos, no sensório motor, é oferecer materiais ricos, texturas, formas, pesos. No pré-operacional, é mergulhar na contação de histórias, no teatro. Nos jogos simbólicos. Isso. Já no operacional concreto, o segredo são os materiais manipuláveis. Para ensinar matemática, em vez de só fórmula na lousa, usar blocos lógicos, ábacos. É deixar o aluno pensar com as mãos. E para os mais velhos? Para os mais velhos, no operacional formal, é promover debates, projetos de pesquisa, desafios que exijam pensar sobre possibilidades, formular hipóteses.
Essa ideia de valorizar o erro parece ir totalmente contra o sistema, né? Totalmente. Numa prova, o erro tira ponto. Para Piaget, o erro adiciona conhecimento. É quase isso. É exatamente isso. Na ótica piagetiana, o erro é uma ferramenta de diagnóstico fantástica. Não é um fracasso moral, é uma janela para a lógica do aluno. Como assim? Quando um aluno diz que 8 mais 5 é 12, em vez de só dar um errado, o professor mediador pergunta: interessante, como você chegou nesse resultado? E a resposta dele revela como ele está pensando. Revela tudo. E é a partir daí que o professor pode propor um novo desafio que mostre que aquela lógica não funciona sempre, provocando a tal da acomodação. O erro é o começo da aprendizagem, não o fim. Mas, sendo realista, isso parece um paraíso pedagógico bem difícil de alcançar. Quais são as barreiras que o artigo aponta? São muitas. A própria estrutura da escola tradicional com currículo engessado, a pressão por avaliações padronizadas que cobram memorização. É o primeiro grande obstáculo. Com certeza. Exige também uma formação de professores muito mais sofisticada e, claro, há críticas à própria teoria. A principal é que Piaget focou muito no indivíduo, nessa construção quase solitária. De dentro para fora. Isso, ele meio que subestimou o poder da cultura, da linguagem, da interação social. E é aí que o pessoal costuma trazer outro gigante para a conversa, né? O Vygotsky. Exatamente, Vygotsky traz essa perspectiva sociocultural. Para ele, a aprendizagem acontece primeiro entre as pessoas, na interação, e só depois é que ela é internalizada. São visões opostas. Não mais. Se, para simplificar muito, Piaget via a criança como uma pequena cientista descobrindo o mundo, Vygotsky a via como uma aprendiz que se desenvolve no diálogo. Hoje, a gente entende que são duas faces da mesma moeda. O artigo também fala de uma interpretação meio torta que rolou aqui no Brasil, né? Sim, e é um ponto muito importante. O estudo de Santos e Ferreira mostra que, por muito tempo, as ideias de Piaget foram divulgadas aqui separando o cognitivo do afetivo, como se cérebro e coração não conversassem. O que é o oposto do que ele pensava. Totalmente oposto. Para Piaget, a afetividade, o interesse, a curiosidade, o sentir-se seguro para errar, isso é o motor da ação. Sem o combustível do afeto, a engrenagem do conhecimento simplesmente não gira. Uma escola que ignora o lado emocional do aluno está, na verdade, sabotando o seu potencial intelectual. Em resumo, é isso. Fazendo uma síntese, então, a grande mensagem de Piaget parece ser esse lembrete poderoso de que aprender não é um ato passivo. É uma aventura de construção cheia de desequilíbrios e reorganizações. E que o aluno é o arquiteto principal dessa obra. Exato. O legado dele não é um manual de instruções, sabe? É mais um novo par de óculos para a gente poder enxergar a aprendizagem. E por isso a aplicação mais inteligente hoje talvez não seja ser piagetiano puro. Mas sim integrar. Sim, integrar as ideias dele com a visão social de Vygotsky. É entender que a gente constrói o conhecimento tanto na nossa exploração individual, como Piaget mostrou, quanto na rica conversa com os colegas e o professor, como Vygotsky nos ensinou. E essa integração nos deixa com uma reflexão final que o próprio artigo inspira. Sim, o estudo aponta a falta de pesquisas que realmente costurem essas duas visões na prática. E isso lança uma pergunta fundamental para o nosso tempo. Que seria? Em um mundo onde a interação social de Vygotsky acontece cada vez mais através de uma tela e a construção individual de Piaget é mediada por algoritmos, por inteligência artificial, como seria uma pedagogia que realmente unisse o melhor desses dois mundos para preparar os aprendizes não para o passado, mas para o futuro que já está batendo na nossa porta?